O MST divulgou que 1.500 trabalhadores invadiram nessa manhã a sede do INCRA em Maceió, capital de Alagoas. Os militantes afirmam que a ação quer denunciar o descaso da gestão da reforma agrária no Estado. O próprio MST confirma que a invasão faz parte da Jornada Nacional de Luta pela Reforma Agrária, conhecida como Abril Vermelho, feita todos os anos pelo movimento para lembrar o massacre de Carajás. No dia 17 de abril de 1996, 21 sem terra foram assassinados em um conflito no Pará, em Eldorado dos Carajás. A CNN entrou em contato com a superintendência do INCRA em Alagoas e a assessoria informou que a agência foi ocupada na manhã de hoje, mas até o momento não houve entrega de uma pauta de reivindicações dos movimentos sociais. E um dos líderes do movimento, João Pedro Stedley, divulgou um vídeo sobre o Abril Vermelho. A gente mostrou, inclusive, um trechinho no começo do programa de hoje. O Stedley disse que as invasões vão ser feitas em todos os estados durante esse mês. O integrante da direção do MST ainda criticou a concentração de terras no Brasil e afirmou que, historicamente, o INCRA só fez demarcação de terras depois da invasão dos movimentos. Vamos assistir a um trecho do vídeo divulgado. Não houve, na história do Brasil, nenhuma área em que o INCRA primeiro desapropriou e depois foi selecionar as famílias. Só houve desapropriações e reforma agrária porque as famílias lutaram, se organizaram, ocuparam a terra e pressionaram o governo, qualquer governo, a desapropriar. A nossa reivindicação é que sejam desapropriados o mais urgente possível os latifúndios improdutivos para resolver de maneira emergente o problema das famílias acampadas, mas também criarmos espaço para então produzir alimentos saudáveis, para defender a agroecologia, para defender a nossa natureza que vem sofrendo crimes ambientais todo o tempo. Nesse mês de abril, o nosso movimento fará muitas manifestações na defesa da reforma agrária. Haverão mobilizações em todos os estados. Seja marchas, vigílias, ocupações de terra. As 1001 formas de pressionar que a lei, que a Constituição seja aplicada. Ocupação de terra como forma de pressionar Zambelli. E muitas vezes a gente vê invasão de terra, inclusive de terra produtiva, como a gente viu recentemente. E ainda que não seja produtiva, me parece que não cabe ao MST arbitrar o que é produtivo, o que é improdutivo. Muitas vezes, quando sai a primeira notícia, fica uma grande discussão de cada parte, alegando se a função social está sendo cumprida ou não. Está faltando poder público? O que está faltando para essa situação melhorar? Agora, o que a gente vê, só para deixar claro, é o MST expressando abertamente, em nota e através da sua liderança, que vai continuar invadindo terra. Felipe, eu confesso que vendo o vídeo do Stedley, eu fico um pouco curioso para saber a extensão desse Abril Vermelho. Porque assim, eu já cobri várias ocasiões na minha trajetória jornalística, o tal do Abril Vermelho, e muitas vezes era um Abril Laranja, tá? A promessa ali do vídeo, você ouvindo aquele fundo musical ali, tem toda uma construção ali magética, né, do Stedley falando para os trabalhadores rurais que sem terra, que tem que fazer movimentação, tem que ocupar a estrada, ocupar a propriedade pública, privada, enfim, fazer um movimento que sinalize para o Brasil a emergência da questão agrária. Eu tenho dúvidas sobre a extensão, sobre a musculatura do movimento sem terra. Foi um movimento que já foi muito vigoroso. Na última década, sobretudo, ele passou por um processo de esvaziamento até político, né? Pela baixa aderência junto ao cidadão comum. As pessoas estão começando a entender um pouco a inclinação ideológica do movimento e pouca conquista prática para a vida cotidiana. Então, eu tenho um pouco de dúvida da extensão nesse movimento. Agora, sobre o que você... Há episódios de São Paulo, Bahia, Alagoas, quer dizer, ainda existem focos. Eu acho que existem, vai acontecer barulho, será feito barulho. Acho que as questões que envolvem os estados são questões da segurança pública dos governadores. Os governadores têm que decidir, assim, ocupação de propriedade, tem que haver desocupação, tem que haver uma liminar, uma decisão judicial, e aí a Força de Segurança Pública vai lá para desocupar.
Isso não tem discussão, né? No nosso sistema jurídico, né? A professora Janaína falou sobre a questão da segurança jurídica, cabe aos governadores, e aí você vai discutir, tem governadores que podem ser mais lenientes, tem outros que vão ser mais duros nesse processo, mas aí é uma questão de cumprir a lei. Agora, a minha discussão é assim, a extensão desse abril vermelho, eu não consigo enxergar uma grande onda nacional de invasões e ocupações. Eu vejo movimentos pontuais que causam barulho, vai ser capa de jornal, vai ser destaque na imprensa, mas eu não consigo ver hoje, organicamente, os trabalhadores rurais sem terra fortalecidos para entrar nessa onda do MST. Eu acho que o MST tem um carimbo ideológico muito forte que acabou afastando um pouco a base dos trabalhadores rurais da liderança. Inclusive, as lideranças são as mesmas, né? Você falando do Brasil voltou, do Lula voltou, volta 20, 30 anos, a liderança é a mesma. Então, isso mostra também um certo envelhecimento da liderança do movimento do sem terra. Stedley de um lado, Zé Rainha do outro, a mesma turma da antiga. Exato. Então, você vê a minha dúvida em relação ao alcance desse abril vermelho. Eu sou um pouco cético em relação ao alcance, embora, evidentemente, que eu acho que chama a atenção dos governadores, principalmente, que vão ter que lidar com essas questões nos seus estados, porque é evidente que vai ter uma ação de força de segurança pública para retomar áreas privadas e públicas que tenham sido invadidas e principalmente para desobstruir, né, estradas e vias que ele já prometeu ali que vai fazer obstrução de estradas e vias, aí tem o direito de ir e vir que é constitucional. E parece que lá em Alagoas está mexendo com um aliado, com gente próxima do Arthur Lira, que é presidente da Câmara. Também não interessa muito para o governo Lula criar tensão, criar atrito com o Arthur Lira, já que precisa aprovar projetos na Câmara dos Deputados. Janaína, o que está faltando para resolver essa situação que a gente vê se repetir tanto? Então, eu não consigo deixar de conectar esta fala do Stedley, essa movimentação do MST, com esse trecho do discurso do presidente, que o Joel até destacou, quando ele relata uma conversa que teve com o então ministro do Sarney, Celso Furtado, e recebeu o conselho de deixar os radicais, porque, de certa forma, os radicais têm um papel, né, de mantê-lo no rumo à esquerda. Eu vejo a fala do presidente como um apoio para tudo isso. Então, eu não tenho expectativa que o governo federal, por mais que crie uma situação com um ou outro líder, por força de uma questão ali regional, eu não tenho expectativa de que o governo federal vai fazer o que deveria ser feito, que é estancar isso que está acontecendo. A fala do Zambelli é interessante quando ele aponta que, olha, esse movimento muitas vezes foi laranja, mas era em outro governo. Né? Nós estávamos em outra situação. Coincidentemente, PT volta ao poder, essas manifestações ganham força, né? E se sentem com liberdade para seguir. Eu precisei participar de várias audiências públicas com assentados aqui no estado de São Paulo e eu posso dizer com tranquilidade, a maior parte dos assentados não é simpática a esse tipo de atitude, entende que eles acabam sofrendo estigma por força dessas ações e muito, né, do que esse povo lutou para obter, que são os títulos de domínio, foi objeto de crítica do MST, porque quando o assentado vira dono, enfraquece o movimento, mas fortalece o indivíduo, que vai poder pegar o título, levantar um empréstimo. É interessante porque esse pobre, esse trabalhador não interessa ao governo, que é o trabalhador, vamos dizer assim, que ganha a sua autonomia. Eu também me preocupo com os mais vulneráveis, mas eu quero que eles ganhem a sua autonomia e não fiquem o tempo inteiro, né, reféns e a depender, né, do contexto, parceiros do governo. Hélio Beltrão, o que você destaca nesse episódio, nesse discurso de João Pedro Stedley, que continua ali na liderança do MST, dizendo que ele fala em ocupação, eles nunca falam em invasão, né? Mas que ela vai continuar acontecendo. Então, eles estão chamando de ocupação da sede do INCRA, então, 1.500 pessoas que invadiram a sede de uma instituição de Estado e acham isso normal? As pessoas que estão aí normalizando o MST estão achando normal esse tipo de coisa? Quer dizer, agora a gente está tendo uma série de invasões que começaram a acontecer desde esse governo. O governo federal calado, o Lula calado, dando consentimento tácito a esse tipo de coisa. Não se mobilizam, não fazem nada. E vamos explicar uma coisa. Se mobilizar,
Ok, mobilizar a família, perfeito. Protestar, perfeito. O que não pode é cometer crime, sistematicamente, por meio de uma organização de fachada, que não tem nem CNPJ, mas que todo mundo sabe quem é o chefe, tem endereço certo, sabe que é ele que dá a ordem e está aí falando sozinho. Esse é o nosso sistema de justiça, de democracia, que é incapaz de proteger a propriedade de quem diz que vai invadir, de quem já anuncia previamente que vai invadir. É esse o país que a gente quer? Como que o Brasil ainda não se mobilizou para desmantelar esse tipo de organização criminosa que age sistematicamente, criminalmente, e está querendo, como você mencionou, Felipe, está querendo nomear cargos para o INCRA, e veja o método para nomear cargos: fazer invasões de propriedade de terceiros e invadir a própria sede do INCRA. Um dos dirigentes que eles querem nomear é para ficar no lugar desse cara que é primo do Arthur Lira. Então veja o estado lastimável que está a situação da segurança no Brasil. Tá indo de mal a pior. Joel, uma complacência do campo político, do PT, do seu entorno com o MST nesse momento, você acha que ajuda a manter essa base da população de baixa renda engajada? Ou existe uma distinção da população baixa renda em geral para a gente que invade terra? Acho que não ajuda. E vamos fazer um histórico, que eu acho que vai um pouco na linha do que o Zambelli colocou, né? O MST chegou no auge de invasões no governo Fernando Henrique ainda, ali era uma quantidade assim muito grande de invasões. Governo Lula caiu um pouco. Governo Dilma, uma queda mais expressiva. Governo Temer, outra queda expressiva. E no governo Bolsonaro chegou ao mínimo histórico de invasões. Então, é uma história, ao longo das últimas décadas, em que o MST vai perdendo paulatinamente, seja quem esteja no governo, inclusive, vai perdendo seu poder de fogo. Agora, deu uma subidinha. Ensaiam uma tentativa de aparecer. Acredito eu, para ver o quanto de espaço eles conseguem no governo Lula, o quanto eles sabem que o governo Lula tem alguma interlocução com eles, sabem que também não vai ser dado de mão beijada, então vão tentar fazer o barulho, fazer as invasões para tentar conseguir alguma coisa em troca do governo. Mas me parece uma estratégia já fracassada desde o início. Primeiro pelo discurso do Stedley, um discurso antiquado, ele fala dos latifúndios improdutivos, voltamos para os anos 80 aqui, voltamos para... Por quê? Porque a própria agricultura brasileira mudou profundamente daquela época para cá. Eu duvido que tenha tanto grande proprietário de terra deixando sua terra aí totalmente parada. Tanto é assim que muitas dessas invasões que o MST tem feito, que eles ainda usam o termo improdutivo, né? Mas não é improdutivo nada. Terras que estão produzindo. Tinha, por exemplo, as da Suzano produzindo eucalipto. Daí eles chegam com uma nova interpretação. Não, na verdade é improdutivo se a gente levar em conta a função social da terra. Porque você plantar eucalipto não adere aos benefícios econômicos, sociais e ambientais que a gente esperaria da terra e tudo mais. Ou seja, a realidade é outra. E nesse período em que o MST teve mais em baixa, nos últimos 10 anos, a gente começou a ver até uma tentativa de rebranding, né? de mudar um pouco a história e a cara do MST. Ele passou a ser, durou pouco, né? Mas ele passou a ser conhecido como o defensor dos orgânicos, o defensor do pequeno produtor, que vai ajudar o pequeno produtor a produzir de forma mais ecológica, que vai vender orgânicos pela cidade, que doou alimentos durante a pandemia. Ele estava conseguindo se vender de uma outra maneira, uma maneira que, acredito eu, a população em geral aceita muito melhor. Porque essa aqui, invasão, mas não é questão de renda. As pessoas, o trabalhador mais pobre, ele condena esse tipo de ação. Ele vê isso aí é bagunça, isso aí é violência, isso aí vai acabar com a pouca esperança que eu tenho com o meu trabalho de conseguir subir na vida. Então, o MST, ao fazer isso, ele pode estar com um raciocínio de curto prazo, ver o que eu consigo do governo, mas acredito eu, estrategicamente, pensando nos interesses que de fato existem e são legítimos de trabalhadores rurais que querem também ter a sua terra. A gente sabe que a divisão de terras no Brasil é uma história de injustiças, de exploração, de escravidão, inclusive, também. A gente sabe que tudo isso está no nosso passado, com marcas até hoje. Então, demandas legítimas, mas que, se continuarem apostando nesse discurso antiquado e que não gerou tantos frutos assim, vai terminar por se frustrar. Felipe, rapidamente, lembrando aqui, lembrei de 2 episódios.
Um deles na campanha eleitoral, quando o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, atual vice-presidente, foi ao Pontal e vestiu o boné do MST. Sim, lembro. Foi muito expressivo aquele gesto, aquela cena, porque quem acompanhou a gestão do Geraldo Alckmin aqui, conforme a Janaína mencionou, ele lidou com as questões de propriedade naquela região e tinha o MST como adversário, né? Embora ele recebesse no Palácio as lideranças, ele claramente dizia, olha, os movimentos estão atrapalhando a demanda legítima do trabalhador sem terra. O segundo ponto é que, vendo esse discurso do Stedley, eu vejo assim como, às vezes, esses movimentos mais radicais, movimentos sociais ligados ao PT, à esquerda, eles ajudam a organizar a oposição, né? Porque, nesse momento, o presidente vai para a China, teve uma precursora do Ministério da Agricultura para tentar atrair personagens importantes do agronegócio para, de alguma maneira, estarem mais alinhados ao governo e tal. E aí, esse produtor rural, esse empreendedor do agronegócio, quando ele assiste a um depoimento desse do Stedley, ele fala, poxa, mas de que lado está o poder público federal? Está do lado do invasor? Está do lado do produtor. Então, ajuda a organizar um pouco a oposição. Eu acho que tem, de fato, a Janaína tem razão, no sentido que existe um estímulo ali, não sei se direto ou indireto, do Palácio Planalto aos movimentos sociais, mas hoje eles estão atuando quase como sabotadores da agenda do governo, porque nesse momento o presidente vai para a China para dizer que, olha, aqui não tem revanchismo, o agronegócio apoiou o Bolsonaro, mas eu quero que o agronegócio, que eles chamam de do bem, né, estejam do lado do governo, vem o MST prometendo uma onda de invasões. Então, acho que, de alguma maneira, sabota o esforço do presidente tentar criar uma linha de diálogo com o agronegócio, né? Não me parece muito politicamente muito sustentável esse modelo de você estimular o radicalismo de alguns segmentos para tentar construir maioria. Sendo, de fato, de novo, é um movimento muito para minoria, não para maioria. Exatamente. A oposição já está se manifestando em relação a essas invasões nas redes sociais e vai se manifestar cada vez mais no Congresso Nacional. Aliás, isso foi tema da corrida eleitoral, então tem aí ainda um resíduo cultural no debate público a respeito desse ponto sensível que vai ser devidamente explorado contra o governo, se o governo continuar leniente com invasões de terra. De fato une, né, Felipe? Você vê aqui toda a bancada aqui em uníssono falando disso. A oposição, isso dá para a oposição uma saída e um fator, um ponto de união mesmo.